E aí, galerinha, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, para começar esse vídeo, eu já quero deixar bem claro como que vão ficar os próximos vídeos. Eles serão feitos em séries, porque a partir de agora eu vou começar a contar de vídeo após vídeo o meu testemunho e no final eu vou deixar uma chave para vocês, entende? Então, a partir de agora, os vídeos vão ser sequenciados dentro do meu testemunho, de tudo que Deus fez, porque eu quero deixar registrado, quero que vocês saibam tudo que Deus fez, o tanto que esse Deus é maravilhoso, o tanto que Ele é amoroso, um pai cuidador, porque tudo isso vocês vão ver bem taxar assim na nossa cara, tanto que esse Deus ama não apenas a mim, não apenas meu marido, meu filho, minha família, minha casa, mas a de vocês também. E ele demonstrou isso na minha vida, eu ia percebendo isso, e tudo que eu vou falar aqui é para que vocês também consigam olhar em detalhes esse amor de Deus na vida de vocês, né? Bora lá! Essa série vai ter, não sei quantos episódios ainda, não tenho certeza, porque pode ser que aumente, mas o nome dessa série vai ser Série Transformação. A transformação que Deus fez, o que Ele transformou na nossa vida e nos tirou da água para o vinho. E que Ele ainda tem feito muita coisa, tá? Então tem muito conteúdo ainda para essa série aqui, entendeu? Bom, meu filho está de folga hoje da escolinha, ele vai estar aqui, mas eu tenho certeza que ele vai ajudar nós, né? Então tá bom, vamos lá. Para começar esse vídeo, eu quero iniciar com o começo, o que aconteceu lá desde o começo. O que aconteceu comigo? Primeiro, a transformação de Deus na minha vida começou lá no meu poço, sabe? Porque eu sempre tive com Deus de alguma maneira, eu tive. Não lia a Bíblia, eu não orava, eu ia na igreja, eu era até do grupo de dança, né? Mas não fazia nenhuma dessas coisas. Bom, era assim que eu servia a Deus, de qualquer jeito mesmo. Mas Ele sempre cuidou de mim. Assim que Ele faz com a gente. A gente não merece, Ele faz assim mesmo. Ou a gente não sobrevive nem um dia nessa terra, né? Mas então, dentre as coisas que estavam acontecendo em toda a minha família, eu saí de casa, né? Saí da casa dos meus pais e essa era a loucura que estava na minha cabeça. Eu sempre fui uma pessoa muito normal, sabe? Eu gostava das coisas todas muito certinhas, só para vocês entenderem quem eu era. Eu era uma pessoa muito correta em muitas coisas, assim. Eu não sentava com gente que bebia, que fumava, gente que fazia nenhuma dessas coisas, sabe? Pra mim, estava errado, não era amizade para eu estar andando com essas pessoas. Então, do início até o fim do meu tempo escolar, eu sentava na última cadeira lá atrás para ficar sozinha. Porque se a pessoa, por exemplo, só precisa entender como eu era, se a pessoa eu visse que ela fosse uma pessoa nojenta, tipo, eu só ando com gente assim, pra mim já não era amizade. Pessoa assim que nariz em pé, essa pessoa já não servia para eu estar com ela, entendeu? Porque para mim isso não existia, isso não era jeito de escolher amizade. Então, só precisa entender quem eu era. E quando muitas situações foram acontecendo na minha vida, na minha família, eu estava enlouquecendo verdadeiramente, porque uma pessoa que não andava com pessoas que nem nariz em pé não era, eu comecei a fazer loucuras, comecei a ter uma pressão tão grande na minha cabeça que eu passei a andar com essas pessoas. Não via outras pessoas para andar. Não tinha. Eu preferia ficar sozinha do que mal acompanhada. Mas no fim, quando eu já estava não sendo mais eu, pela minha a mente enlouquecendo de muitas situações, eu comecei a pensar de morar na rua, sabe? E esse pensamento, ele era frequente. Para mim, eu estava só esperando o momento certo na minha cabeça, sabe? Do tanto que eu estava numa fase muito difícil da minha vida, sabe? Muitas coisas acontecendo e tal, problemas exteriores que me afetavam, mas na minha cabeça eu estava ficando tão
e vazia de quem eu era, sabe? E já não sabia mais quem eu era, que eu comecei a pensar, eu vou pra rua. Eu queria saber se eu ia passar fome, eu não queria, de verdade, sabe? Eu não calculava nada disso. Era assim, uma guerra muito grande que estava acontecendo na minha vida. Mas o que que acontece? Tão grande era o que estava acontecendo comigo que eu comecei a ter problemas manifestando em mim, né? Era problema de nervos, que é o que eu entendia como isso. Se eu ouvisse uma criança brincando na rua, mas de repente ela gritasse, eu já começava a tremer, sabe? Todo o corpo. Eu estava ficando emocionalmente desestabilizada, sabe? Eu não podia ficar muito nervosa, que logo eu tava começando a chorar. Eu sou uma pessoa que não chora. Eu não choro, não chorei. Nem por uma coisa muito assim, que eu realizei um sonho. Eu não choro, sabe? E eu tava tão desestabilizada que eu não podia acontecer nada. Se eu ficasse muito nervosa, eu logo tava chorando. E eu fiquei com um terceiro problema, que era eu não dava conta de comer. A comida, eu estava com fome. Eu colocava a comida na boca, tentava engolir, mas não descia, não descia. Eu passei uma semana tentando tomar um café da manhã e não conseguia. Então eu fiquei uma semana tentando e não consegui colocar nada na boca. Tanto que depois disso eu fiquei com uma anemia que eu não sei explicar. Eu passei 3 dias seguidos dormindo, que eu não sei se eu tomei banho, eu não sei se eu comi, eu não sei o que aconteceu comigo nesses 3 dias. Eu só sei que eu dormi 3 dias porque me falaram. Mas, nessa loucura da minha vida, de tudo que estava acontecendo comigo, que eu realmente estava ficando doida, que esse era o ponto de eu pensar, vou morar na rua, eu recebi uma proposta, sabe? Eu tinha um namorado, que eu estava namorando com ele à distância por 3 anos. E eu achei que essa pessoa ia me acolher, que ia me ajudar, e na verdade, ela fechou as portas e fechou todo o contato comigo. Então, eu piorei, eu piorei, né? Aí, nessa questão aí, eu comecei a fazer um monte de coisa que eu não fazia. Eu comecei a sair total de quem eu era. Isso era um termômetro pra mim. Eu não fazia porque eu achava certo e errado, 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 certo é certo. Então, nessa época eu tava ficando tão doida que tudo que era errado não tava me importando mais. Então, assim, no Facebook, eu comecei a aceitar, queria nem saber quem era. Eu só fui aceitando todo mundo de repente, parou um contato lá que eu comecei a conversar com essa pessoa, sabe? Coisa que eu não fazia. E aí, o que que acontece? Essa pessoa, nunca vi na minha vida, mas eu menti, eu nem menti, eu aprendi a não mentir. Mesmo que a verdade fosse difícil de falar, eu aprendi a falar a verdade, né? Mas aí o que acontece? Eu comecei a mentir. Eu fui morar com essa pessoa, que eu nunca vi na minha vida. Depois descobri, uns dias depois que eu tava morando com ela, que ela usava droga. E vi que ou Deus me mostrava que ele existia para eu poder largar, porque eu saí da minha casa, saí da casa dos meus pais. Eu pensava assim, em ir pra rua e morar com uma pessoa que eu não conheço, é melhor morar com uma pessoa que eu não conheço. Então, eu fui morar com essa pessoa, e aí ela me contando depois quem ela era, se abrindo e tudo mais, eu levei um baque, eu levei um susto, e no dia seguinte, quando essa pessoa foi trabalhar, eu me ajoelhei e falei, Deus, me mostra se o Senhor existe, porque se o Senhor agora me mostrar que realmente o Senhor existe, eu deixei tudo para trás, agora eu vou deixar tudo mais uma vez para ficar com o Senhor, porque agora eu tenho certeza que se o Senhor não existe, eu tô morta. De tudo que eu ouvi, eu tinha essa certeza. Porque depois essa pessoa falou que tinha pegado dinheiro emprestado com, né? E aí pronto. Isso foi antes de eu chegar, antes de eu entrar para aquela casa e morar com ele e um amigo dele que estava por ali depois sumiu por causa disso, desse dinheiro que pegou emprestado aí. E aí, né, o que acontece? Nessa loucura da minha vida, em que eu ia morar na rua, eu acabei indo morar com uma pessoa que eu não conheci na minha vida. Fiquei com essa pessoa por volta de uns 2 anos e muitas coisas rolaram. Esse episódio vai até aqui porque muitas outras coisas vão acontecer.
No próximo episódio, eu já vou começar a tratar sobre os muitos livramentos que eu recebi. Né? O que Deus fez depois disso. E foi tremendo. Foi tremendo. Bom, agora que eu contei até aqui, tem um versículo que eu quero deixar registrado que faz total sentido com esse testemunho até aqui, que é o meu começo, onde foi o meu recomeço. E esse versículo, ele está em Atos 17 e 19. Atos capítulo 3, versículo 17 e versículo 19, tá bom? Então é escrito assim no 17. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes. Aqui, nesse versículo aqui, era o Pedro falando pros caras lá que perseguiram Jesus, né? Que fizeram tudo aquilo com Jesus. E só que eles viram depois de um tempinho, depois que eles fizeram aquilo com Jesus, né? Mataram Jesus. Eles ouviram e agora a palavra entrou, eles entenderam o tamanho do erro que eles cometeram matando Jesus. E aí, Pedro, depois que dá uma lição neles, e eles entendem o que foi que eles fizeram. Eles entendem o que foi que eles fizeram. Aí Pedro fala isso. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância. Eu sei que vocês agiram por falta de conhecimento. Eles fizeram aquilo com Jesus porque eles tinham a ideia toda errada, sabe? Isso é como aconteceu comigo. É como acontece com a gente. A gente tá com a ideia toda errada, toda fora de lugar e faz o que acha que tá certo. E no final, quando a gente entende o tamanho do erro que a gente cometeu, aquilo dói, sabe? Assim como eu entendo tanto que doeu nesses homens quando eles entenderam o tamanho do erro deles, do que eles fizeram contra Jesus, né? E quando ele fala de ignorância, ele fala de conhecimento. Vocês agiram por falta de conhecimento. Eu agi muitas vezes por falta de conhecimento, porque o que aconteceu comigo, as coisas todas erradas que eu fiz, foi por falta de conhecimento, de eu entender as coisas como eu poderia resolvê-las, tanto que a confusão era tão grande na minha vida que eu pensava em ir para a rua. No fim, eu acabei escolhendo morar com uma pessoa que eu não conhecia, porque era grande a minha falta de conhecimento, aonde eu poderia buscar socorro, e que naquele momento eu tenho certeza que ninguém poderia me ajudar, porque minha cabeça estava totalmente fora de lugar, mas que o socorro presente estava lá, mas eu não soube encontrá-lo. Eu não tive olhos para isso, eu não tive olhos para ele. Então, essa foi a loucura que eu cometi, a ignorância, a falta de conhecimento que eu tive. O que me causou foi isso, muito sofrimento, muitas dores, inclusive muitos riscos eu corri, perseguição eu corri, sabe? Aconteceu que eu entrei num perigo muito grande pela minha ignorância, pela minha falta de conhecimento. E a minha história, o meu peso, o que aconteceu comigo, serve para te ajudar. Você não precisa passar por isso. Para entender na sua pele o que causa a ignorância, o que causa a falta de conhecimento. Você não precisa disso. A sua família não precisa disso. Mas o segredo é o conhecimento. O conhecimento, o entendimento precisa entrar. Eu já ia para a igreja, mas eu não orava. Eu não buscava aquele que a qualquer situação que me acontecesse poderia me ajudar. Por isso, por não entender isso, eu acabei enlouquecendo. Eu ia morar na rua. Acabei morando com uma pessoa que eu nunca vi na minha vida e depois descobri que usava droga, que era uma pessoa toda errada. Sabe? Eu sofri muito esse tempo todo que eu tive com essa pessoa. Por uma ignorância minha, falta de conhecimento, de ter buscado quem realmente poderia me ajudar, porque as pessoas eu entendia mal. Mas aquele que pode todas as coisas eu não busquei. Então, que a minha dor, a minha situação, o meu passado possa te ajudar a entender que você não precisa passar por situações difíceis, talvez diferentes do que essa, mas toda situação que a gente age por ignorância dói e deixa marcas. Então, eu aprendi depois a agir com inteligência, aprendendo com o erro dos outros, que essa minha dor te gere essa inteligência de aprender com o erro dos outros, não tendo que ter o seu próprio testemunho para entender.
eu devia ter feito diferente. Eu devia ter buscado a Deus. Porque depois que eu entendi, eu comecei a buscar Ele, foi aí que a minha vida mudou, da água para o vinho. Bom, esse é o nosso primeiro episódio da série Transformação. Não perca o próximo episódio que vai sair. Compartilha com as pessoas que você ama, tá? Porque é forte e você vai ver, meu Deus, as coisas que ele fez. Então não deixa de curtir, de comentar aí o que você entendeu de Deus para você, o que você entendeu, sabe? Deus te chamando, ouça minha voz para que você não tenha que entrar em buracos e compartilhe aí com quem você ama. Não deixa de se inscrever e ativa o sininho, porque quando eu postar um novo vídeo, vai aparecer aí na notificação do seu celular e você não vai perder nenhum testemunho grande das coisas que Deus tem feito para trás e ainda tá fazendo o quê? Ainda vai ter mais história para contar, hein? Tô falando, tô avisando aí já para deixar aí, ó. Vou deixar aqui meu sininho ativo aqui, sabe? Que eu não quero perder nenhum testemunho desse aí, porque ó, vou te falar cada coisa que Deus fez. E nas próximas os próximos episódios aí, ó, eu vou falar dos livramentos de morte que Deus me deu, incríveis. Eu vou falar, deixa eu ver, do momento de deserto que eu tive ali no Complexo do Alemão, porque Deus acabou me colocando lá para me guardar. E muitas outras coisas Deus fez sobre o meu casamento, que Deus mostrou o meu marido, que Deus me mostrou o meu filho, que Deus falou sobre o meu filho. Tudo isso aí eu vou deixar bem detalhado, episódio após episódio. Não perca. Ativa o sininho só para lembrar. E não esquece de curtir, gente. Ajuda o canal a crescer, tá bom? Compartilha com as pessoas que você ama e até o próximo vídeo, o próximo episódio da série Transformação. Fiquem com Deus e tchau. Se inscreve no nosso canal. Curte, comenta, compartilha. Ativa o sininho. Tchau!